Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com o Chico Felice, o Fih Bortolotto. Hello! Como sempre, né, gente? Oi, comunidade bizarra. A própria múmia aí. A múmia. A múmia voltou do Egito. Voltou do Egito. Depois de várias escalas. Na classe econômica, tô com dor na lombar. Bom, agora o Caso Bizarro é um podcast Wonder, que é o estúdio de podcasts da Amazon. E aí funciona assim, gente. Toda segunda-feira, episódio normal no Amazon Music ou no seu serviço de podcast favorito. E toda quarta-feira você ouve um episódio temático exclusivo no Amazon Music. Então é só ir lá, seguir o podcast. É de graça, você vai ter 2 episódios pela semana. Tá de bom, graça? Né? É de graça. Mas é preciso pagar alguma coisa? Não, sabe por quê? É de graça. Ah. Sendo que toda última segunda-feira do mês, se você tá ouvindo esse episódio agora, e tem o Chico Felice, e tem o Fih Bortolotto, É uma porque segunda-feira. É a última segunda-feira do mês. O mês tá acabando. O mês tá acabando. Vai cair no dia 5. Ah, mas eu tô ouvindo na terça-feira, mas Não importa. agora é a última Não, é segunda. do mês. Finge Se que é você dá o segunda-feira. play, não. Se você dá o play, Não, se volta dá o pra play, volta segunda-feira. pra segunda. Exato. É, Não assim a gente tem esse como. poder Não tem mágico. como. É. É isso, gente. Vai ter que viver a semana inteira de novo. É só Vai- o Wonder Sexta, que faz às 6 da disposto. tarde, É, você vai vai ter que viver voltar. a segunda-feira inteira. Ai, minha terça-feira foi horrível. Vai reviver ela todinha. Você consegue, vai. Vai ser bem Inteirinha. gostosa pra você. Cano estourando em casa. E com essa animação que começamos aqui com monstros de infância. Né, gente? Porque não é suficiente, né, traumatizar o ouvinte. A gente vai o quê? Nos traumatizar lentamente. Lentamente. Não? É, sim. Sim, então Vai. tá bom. Eu Vai. vou adivinhar qual monstro de infância. Exato, é um novo quadro. Ah, é. Novo quadro. Qual que é o monstro de infância aqui? É da Joana. Ai, tô sentindo um cheiro de alecrim e tô vendo a cor Lembra que roxa. tinha um alecrim que a menina falou que tinha medo de alecrim? Alguém te chama de alecrim? Tinha. Nossa, Felipe, você não faz parte desse podcast, Não, né? desse episódio não. Ah, você tava Eu assim. lembraria se alguém tivesse medo de Mas você alecrim. tem que ouvir, né? Não é só quando você participa. Não é só... Às vezes não é só falar, é ouvir uma relação. Tá? Pego Às no vezes flagra. é sobre participar, Felipe. Vai, eu não vou adivinhar esse, não. Não vou usar meus poderes com você. Ele tá sentindo. Tá bravo. Bora. Oi, Mabê, Chico e Fih. Esse é meu segundo monstro de infância. O primeiro tinha sido a biruta de aeroporto. Ai, Mas eu lembrei de um que era um filme, o Powder, que é energia pura em português. Ele é sobre um Moto homem estourando albino. E ele é um drama, assim, não tem nada a ver com filme de terror. É bem drama mesmo. Acho que é com o Rodrigo Mas na Santoro. minha mente, assim, de criança pequenininha, uns 4 Ah, não. aninhos, Você é velho, eu não. não sei porquê, eu achei tão... Eu fiquei com tanto medo. E aí eu dizia que era o homem branco, aí eu tinha medo do homem branco. Muita gente tem medo de homens brancos. Enfim, eu lembro que por algumas noites eu tive dificuldade de dormir. Eu dormi no quarto da minha irmã, porque eu tinha muito medo. Olha, amiga, Inclusive, minha irmã escuta esse podcast. Beijo, Fernanda. Beijo pra todos vocês. olha, amiga, é normal ter medo de homem branco, viu? Tem a gente aqui Tá também. puxado. O que eu mais amei do áudio foi a moto Moto. empinando no A moto fundo. empinando. E o pau dentro do... Meu monstro de infância Foi bem assustador. é um É motoqueiro. um motoqueiro. aham. Ai, vamos lá, Ana. Ei, Mabê, ei, Chico e Fih. Eu me chamo Ana Beatriz, eu moro no Espírito Santo. E eu sempre fui uma criança muito medrosa, ou seja, eu tenho muitos possíveis casos de infância, de monstro de infância, e que chega de ser difícil escolher. Mas eu escolhi o famoso duende de garrafa. Uns anos atrás, né, quando eu ainda mexia no Facebook, ou seja, uma década atrás. Nos grupos de estavam Venezuela. falando muito, fazendo muitos posts sobre o duende, né, na garrafa, falando sobre São Tomé e tudo mais. E eu morria de medo, porque falavam, né, quando você não cuida do seu duende, ele começa a sumir com as suas coisas, pregar algumas brincadeiras. E eu estava, assim, em É que pânico, nem eu com o porque Chico e o também Fih. dizia que o duende geralmente você não compra, você ganha, né? E Viu, Mabê? aquela questão de que a garrafa Você conquista. começa a ter gotículas como se o doente estivesse respirando. E eu ficava desesperada com medo de ganhar um duende e eu acabar não cuidando dele direito e ele fazer da minha vida um inferno.
Ou seja, o duende geralmente ele é vendido ou, né, qualquer coisa do tipo comercializado ou presenteando alguém como algo da sorte, né? Um companheiro ali que pode realizar desejos. Mas o meu maior medo era ganhar um desses e eu esqueci de botar uma maçã ou alguma coisa do tipo e ele sumir com toda a minha casa. Meu Deus. Gente, eu amo porque eu achei que ela tinha um duende, mas não. Não, ela tinha medo de ganhar. Ganhar. O medo dela era ser uma mãe merda de duende. Sim. Era tipo o meu medo com Tamagotchi. Eu sempre tive medo de ter Tamagotchi, porque eu ia matar meu o Tamagotchi. Tamagotchi. Eu ia E você ficar me viu que tá sentindo um ser humano voltando? horrível. Você viu que tá voltando? O Tamagotchi? Tá. Como tal e qual ele era? Sempre que Assim, ele não igualzinho? fazia- viu? sempre Se que esconde, ele não porque ele fazia tá o que eu voltando. queria. Se esconde que ele tá chegando numa moto. Um Tamagotchi em cima de uma Suzuki. Quando ele não se transformava no que eu queria, eu matava. Nossa, ela é muito Gente, imagina tóxica, você velho. sendo mãe. Não. Não vai prestar medicina. Vai pro quarto, vai O ficar sem traço mais comer. tóxico da Mabê. Até eu ter um outro filho que vai prestar medicina. Mas eu tinha um medo parecido com esses também de ter alguma coisa. Mas não era de ter, era de usar. Eu, quando passava o Vamos clone na TV, com a Mel, eu tinha medo de usar droga. Porque você ia virar Bárbara Paz? Não, não era Bárbara era Paz, era a Daniela, a mineira lá. A... Daniela. Não, é... Daniela. É Ai, meu... Débora Falabella! Falabella. Ê! Débora Falabella. Você tinha medo de virar Débora Falabella? Tinha medo de usar droga. Mas ela é linda! Não, mas não. Ou não é essa a questão? Aqueles que que não é. perdem o foco. Eu não tinha medo de Você não virada. lembra dessa novela? Ela ficava caída no chão, era desesperadora. Gente, daí eu também tô caído no chão metade do tempo. Uma vez eu acordei minha mãe e falei assim: mãe, eu tenho medo de usar droga. Ai, é o melhor filho do mundo! A Mabê não te mataria se ela fosse sua mãe. Ela Pois é. Será? Aí virei o que virei. Mas enfim, duende, eu não sabia que um duende exigia tanto. É, existe. Duende da garrafa na lenda Eu não lenda. sabia. E eu nunca soube Não, porque eles tem que vinham em dar garrafa. Maçã, tem que dar maçã. Gente, eles não são espertinhos, eles não conseguem se virar? Você consegue se virar? Tô tentando. Com quase 40, tô quase. Todos nós estamos dentro de uma garrafa. Nós. Que linda metáfora. Não estamos nós todos Não dentro de uma estamos garrafa. todos nós dentro de uma garrafa. Esperando a sorte chegar. Vamos pra próxima. Esperando alguém nos dar uma maçã. Esperando alguém regar a gente com água. Ai, bora. Oi, Mabê. Oi, Fi. Oi, Chico. Meu nome é Irma, eu sou aqui de Porto Alegre. E o meu monstro de infância é o Barbosa do TV Pirata. Eu morria de medo dele, eu não sei porquê. Mas eu tinha pavor dele. E a minha irmã vinha e sussurrava bem baixinho no meu ouvido quando passava por mim, só pra implicar, sabe? Barbosa, Barbosa. Hoje eu vejo Barbosa, eu dou risada e eu tento entender o porquê que eu tinha medo dele. Mas eu sei que eu tinha um medo pavoroso. Eu não sei explicar, mas era Barbosa. muito medo. E aí toda vez que ele aparecia, eu saía correndo e pedia pra desligar a TV, porque eu não queria ver o Barbosa. Mas então, esse era meu monstro de infância, não sei explicar porquê, mas era um monstro de infância pra mim. Mas não sei o que é Beijo, Barbosa. amo o podcast, adorei Barbosa. quando ele ficou é da TV Pirata. independente, porque eu tenho Maravilhoso. paixão Não por esses assisti. casos bizarros. Beijos. Barbosa, que é isso, Barbosa? O Barbosa, pra quem não sabe, é o Neila Torraca na TV Pirata, que é o melhor programa de humor que já existiu na TV brasileira. Que ele falava com o beicinho assim pra o Neila frente. Torraca? É, o Neila Torraca com uma pança, uma peruca verdade. branca, uma pança postiça, ele bota o beicinho pra frente, ele só repetia o que as pessoas falavam. E as pessoas tinham medo do Barbosa. É isso! Daí falavam. Perfeito. Alguém gritava com ele, Barbosa, não pode comer. Ele falava, Barbosa, não pode comer. É maravilhoso! Gente, vocês precisavam ver a cara do Barbosa. Quando a gente fizer esse Barbosa? vídeo, Pera, deixa eu filmar. quando a gente fazer em vídeo, o Chico vai ter que fazer todos. As pessoas Não. têm medo do Barbosa, eu acho. Mas é comum, assim. Mas como é que é? Que Era ele assim: Ô Barbosa, não pode comer. Barbosa, não pode comer. Era maravilhoso. É o melhor programa de humor. Mas eu entendo, era meio comum ter medo do Barbosa. Eu tinha medo do Enéas. Vocês tinham medo do Enéas? O candidato Enéas, do Prona. Aham. Eu não tinha medo, não, mas tem muita gente que manda Eu- aqui dizendo que tinha Eu medo. tinha medo Enéas do era- seu boneco, que é meio uma variação do Barbosa do mal. Eu tinha medo do Mr. M também. Ai, o Mr. M era muito assustador. E uma, não, é porque era a voz, né? E que o era olho dele era vermelho, não era branco. O branco do olho dele era vermelho. E lembra do... Acho que ele tinha teve- hepatite, não sei. Não era normal aquele branco do olho dele. Teve uma menina que mandou aqui que ela morria de medo da mãe do Bensola. Que era feito pelo próprio Bensola. Você já viu o Bensola? O Beisola é o Norman Bates. É o Norman Bates brasileiro. Televisão brasileira. Pera. Que o quê?
O Beisol é o Norman Bates brasileiro, do Bates Motel. Ele é. Porque ele se fantasia. Bates Motel não, no caso, um filme de verdade, Psicose, né? Porque ele se fantasia da própria mãe. Ele se fantasia da própria mãe. É isso, valeu pelo spoiler. Do maior filme da história. Não, e de grande família também, né? Da grande Exato, família. você tá estragando produções audiovisuais gringas e brasileiras numa ao só mesmo frase. Ai, gente, é muito bom. gente, Deixa eu muito bom. colocar aqui a mãe do Beisol. Barbosa. Barbosa. Que isso, Barbosa? Porque a menina falou que ela chorava, ela gritava. E olha que fofa, ela é super fofinha. Não, é bem bizarro. Olha que desculpa. fofa. Não, Bom. fofo não é bem a palavra. Não vem a palavra. Bom, vamos pra mais um monstro de infância. Oi, Mabê. Oi, Chico. Oi, Fih. Aqui é a Nicole. Primeiro eu quero dizer que eu amo Caso Bizarro. Muito, muito, muito. E o meu monstro de infância não é exatamente um medo. Assim, sempre fui uma criança muito cagona, então tenho muito medo escuro até hoje. Mas não é exatamente um medo, e sim uma história que meu avô paterno me contava. Que quando eu era bebezinha, tipo, recém-nascida, eles me levaram pra uma chácara da família e tal. Não tenho nenhuma memória sobre isso, nem dessa chácara, nem nada. E eles me levaram pra essa chácara e enquanto eu dormia, a caipora me pegou. E quando eles perceberam que a caipora me pegou, eles foram atrás. Conta-se que a caipora virou um monstro de 2 metros. E que, enfim, eles barganharam ali com a caipora e com armas e tal, até ela me soltar. Mano, e ela me soltou que? no chão, meu avô conseguiu me pegar antes que eu caísse no chão. Você caiu de E é altura isso, de assim, por 2 muito metros. tempo, durante a minha infância, eu acreditava super que eu era a criança que a caipora queria pegar e tal. Enfim, não é um monstro de infância que eu tenho medo, mas é um monstro de infância que é uma história que eu gosto muito. Olha, eu tenho uma coisa pra falar. Caracatau! Não, gente, eu amo assim. Daí minha família falava que esse monstro, essa criatura mitológica me roubou e queria me matar. Eu adoro ela, não tenho medo nenhum. Não, Gente, ela não. é- A caipora é medonha. A caipora do caipora Castelo não Rá-Tim-Bum tem dá muito medo. Ela não tem 2 metros de altura. Não, mas é que ela fala que ela se transforma. Ela se transformou. Ela tem no máximo Ela 1,5 metro de morfou. altura. A última vez que eu vi ela tava com um saltecozinho. Eu acho que era o filho da caipora. A caipora com um estileto desse tamanho. Uma de Jean, assim. Um saltaço. Uma sandália dessa da Melissa que parece um tijolo de plástico. Gente, mas eu venho aqui, eu lembro de vários medos. Um dos meus medos, inclusive, é a da caipora no episódio de Fim do Mundo do Castelo Rá-Tim-Bum. Gente, mas você é o Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa, não dá, mano. Eu assistia né? muito Castelo Não tinha Rá-Tim-Bum. outra morria coisa de na sua medo, infância? Não, mas Só eu tinha tava- televisão ligada na cultura, sua infância inteira. Eu não tive pai presente, Chico. Para que isso é um gatilho pro Twitter. O meu moço de infância é o abandono parental. É bom, é monstro de infância de 90% da população brasileira. Quiçá mundial. Quiçá mundial. Mas vamos lá, vamos ver. Cara, mas na verdade eu ia ficar me exibindo, sabia? Eu ia falar, A caipora te pegou? tipo, se a caipora queria te pegar, porque a caipora me pegou. Eu sou uma sou- criança muito Eu mais mesmo. desejada. Tão mais desejada pela caipora que O você. meu avô matou a caipora no dente. Diz que pra chamar a caipora, você tem que assoviar à noite na mata, né? Não é uma coisa assim? No lote serve? Não, esse Vamos não. chamar ela pra Essa é conferir? a curupira. Você tá na mata, amor? Na selva de pedra. Eu acho, agora fiquei na dúvida, sabia? Não, mas tinha uns negócios desses de assoviar pra caipora vir. Inclusive, tem uma lenda que se chama... Meu Deus do céu. Freira, como é que é? Não, Freira da panela de ouro. Rosinha. Bode que joga pedras na janela. O começo de tudo, né? O começo de começo tudo. Quem dessa- não lembra, gente, Quem não lembra? vai lá no Modus Operandi e ouvir o Caso Bizarro, que tá eu, o Chico Feliz O primeiro. e o Fih Bortolotto, que a gente fala, olha, Inclusive, o nome do nosso grupo até hoje né? É o mesmo. no mesmo episódio. A comadre Fulozinha. A comadre Fulozinha, vocês já ouviram falar disso? Não. Só em música. Comadre Filozinha? Fulozinha. Ela é a mãe da mata. E ela é frequentemente confundida com a caipora. E daí ela é meio que do folclore, se não me engano, nordestino. E, cara, é muito interessante a história dela. E também tem essa coisa de assoviar na mata. O folclore é muito foda, né? Eu tenho muito medo de várias coisas do folclore até hoje, assim. Mula sem cabeça, nossa, morria de medo. Quem é do interior, quem morou muito tempo no interior, morre de medo do Morre de folclore, medo. até hoje. Bom, bora ouvir o próximo. Oi, Mabê, Chico e Fih, meu nome é Yasodara, adoro o podcast. E o meu monstro de infância é lagartixa.
Sim, um bichinho tão pequenininho. Maravilhoso. Mas eu tinha uns primos que tinham uma avó que ela pegava, a mulher era bem bizarra, pegava a lagartixa, botava a dentadura pra fora e fingia que ia comer a lagartixa. Aquilo me horrorizava tanto. Não, mas aí até Ela é maravilhosa. E acabava que se tivesse uma lagartixa num cômodo, em algum lugar, eu não entrava. Eu não vivia no mesmo ambiente em que eu conheço visse gente assim. uma lagartixa. Se eu fosse entrar no meu quarto e enxergasse uma lagartixa, eu puxava um colchonete e deitava no quarto dos meus pais. Ou então fazia um escândalo até alguém tirar a lagartixa de dentro do meu quarto. Não adianta, parece ser um bicho inofensivo, mas não é. E Mas não é, confesso não. que até hoje esse medo me acompanha. Já um pouco melhor, claro. Agora. Medicada. realmente Medicada, ela é ótima. Mas não consigo conviver. Beijo pra todos. Adoro o podcast. Parece que eu tenho uma história pra tudo, né? Mas é real. A minha mãe, ela Era uma tinha lagartixa. pavor de lagartixa. A minha mãe já matou uma sucuri quando ela pescou. Ela tava pescando. Eu E amo ela as histórias. não dormia no mesmo lugar, porque em casa, quando a gente morava no interior, a maioria das casas não tem forro, né? Então entra muita lagartixa. Tipo, nas paredes. Quando tinha lagartixa no quarto, na sala, em qualquer... Minha mãe, ela saía, ela gritava, ela virava uma menininha de 10 anos. Gritava, morria de medo. E não ficava no mesmo ambiente que uma lagartixa. Dormir em cima de uma cobra na beira do rio, assim. qualquer lugar, Em cima de uma jararaca gigante. Dormia num colchão com espinhos. Ela odiava Gente, cadê o lagartixa. ninho de escorpião pra eu tirar uma soneca? Mas aí eu acho que não é um medo, é uma fobia mesmo, né? Porque você tá até hoje com ela, né? É. Eu acho que a lagartixa que tem uma coisa de mística. Tem, ela é porque muito, a ela é um vagabunda- bonsai de dinossauro, muito Não, e primeiro branca, muito ela é um pequena. bonsai de- Estranha. É, ela não é um bicho Muito que bom. faz parte da gente. É, E tipo, quando você, tipo, se você corta a cabeça, ela continua mexendo o rabinho. ela é claramente um Cara, alienígena. Não, o Você é rabo- esquisita pra É cacete. isso. Quando você corta o rabo fica... Ah, É nada, aí você corta em dois, as duas que crescem e saem andando. Não, é claramente um alienígena que a gente. É Gente, é venusiano. um animal super normal. Não é claramente Não é. um alienígena. Ela é venusiana. eu acho que qualquer animal que regenera, não dá. Não é, gente. A gente tem um negócio que regenera, não tem? Um negócio aqui. Tem. O fígado. Tem um sim. negocinho. Claro. Vamos, tu quer uns cortar o seu? negócios. Vamos cortar o seu agora pra ver se Não, regenera? longe de mim. Longe de mim cortar meu fígado aqui. Mas eu acho assim, que você tá certa, entendeu? Tem que ter medo de lagartixa mesmo. Ah, é. E a partir do próximo episódio, ninguém mais vai ouvir uma palavra que você vai ficar a própria língua. Evoluiu tanto, não é mesmo? Os venusianos queriam que a gente E evoluísse a gente aqui... tanto. E agora, o último monstro de infância. Bora. Oi, Mabê, Fih, Chico, tudo bem? Então, meu nome é Bruna. Então, eu sou por de aqui Santo não André, muito. São Paulo. Meu medo de infância é o seguinte. O Gugu, à tarde, ele apresentava uns casos sobrenaturais, né? Eu sei o que ela vai Eram falar, eu também vídeos, tinha né, que medo. eram reais, enfim, lembro de um que era... Tava rezando uma missa de 7º dia, e o cara apareceu na missa, enfim. Mas o que me marcou foi que eles mostraram o espírito de um filme. Que o filme é 3 solteirões e um bebê. Ele apareceu atrás de uma Esse filme é cortina. gravado num prédio. Eu acho que é Nova York, não me recordo. E tem uma cena que aparece um rapaz, né, no vidro, né, da janela, enfim. Isso mostra no Gugu, né? E toda vez que passa esse filme, eu não consigo assistir porque eu sei que o espírito está lá no filme. Dizem que realmente um menino se matou, se jogou, né, do andar, né? Não sei se é real ou não quero saber. Não é. Mas esse filme, 3 solteirões e um bebê, eu morro de medo. É isso, gente. Obrigada. Eu adoro ver vocês. O caso bizarro, o modus operandi. É a minha, não posso dizer, é a minha válvula para praticar exercícios físicos, para correr e pra ir na academia. Então, se não tiver vocês, eu não vou praticar exercícios físicos. É isso. Obrigada, viu? Beijão. Tchau, tchau. Ai. Gente, perfeito. Na verdade, ninguém morreu, Ninguém né? morreu, Uma das grandes fake news era como que chama? Tipo, aquela pessoa de papelão. É um humanoide. Uma- Não é humanoide, é...
Um boneco? Um stand-up, é tipo um stand-upzinho. É, Um tipo manequim, um... não é que não é manequim. É tipo, sabe em Tipo- formatura quando fazem você de papelão? Sei. Um totem de papelão no seu Totem de formato. papelão. Isso, é um totem de papelão. Que vazou na Que filmagem. vazou na filmagem Só e parece que que é o- uma criança. Só que a TV dos anos 90... Não ligava maravilhosa, pra verdade. Não ligava pra verdade. Se tinha uma coisa que ela não ligava, era pra Não, verdade. gente. Só coisa que o Gugu não ligava. Não, Era o Gugu. e o Ratinho. O objetivo do Gugu era o quê? Era combater, era tipo bater os pontos de audiência do Faustão. Sim. E ele apelava pra quê? Pra isso. Era isso. Chegou aqui um totem de papel. Bota na mesa. Zero compromisso com a verdade. Mas esses Zero. casos... Eu lembro de um até hoje, de um menino que apareceu numa foto. Eu assisti no Gugu. Um menino que apareceu morto, que tava morto, e ele apareceu numa foto. E eles ficavam mostrando a foto o tempo inteiro. E eu ficava assim, ó... Eu amo que a TV aberta dedicava, tipo, meia hora pra uma foto que aparecia E pra um fantasma. traumatizar as pessoas. E a gente assistia, assim. Exatamente. Era a coisa mais sem programação do mundo. Sim. Exatamente. Era um grande surto, gente. E agora o Gugu tá aí, né? Como assim? A polêmica, do Gugu tá aí. Ah, tá. Que susto. Nossa, é Tá aí, ó. verdade. É verdade, porque eu tô um pouco obcecada com essa polêmica, gente. É muito bom, É né? horrível, mas é muito bom. É o Succession brasileiro. É o Succession brasileiro. É, nossa, é o que a gente mereceu, né? E- Nossa, que horror! Você acabou de jogar um país inteiro na lama. Bom, então, bora aí, né? Vamos começar Bom, bora aí. É com esse clima que com bora esse aí. clima. Esse clima gostoso de televisão nos anos gostoso. 90 que a gente começa. Uba, 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 e. E eu vou começar. O primeiro caso é busto antifascista. E não somos todos nós bustos antifascistas? Eu espero que o seu busto, se você tá ouvindo, eu espero que o seu busto seja antifascista. Olá, Mabê, Chico e Fi. Chamo-me... Chamo-me? Chamo-me. Chamo-me. Portugal. Mariana. Ah, Sinto o isso. cheiro de Portugal. É isso. Sinto Chamo-me Mariana. uma ínclise, sinto Portugal. Sou de Sintra, Portugal. Primeiro de tudo, acho que uma pequena contextualização sobre como cheguei até aqui. Bora. Tudo começou quando um amigo postou... Com em dois seus- portugueses que queriam chegar um cada vez mais próximo dos outros. Mas próximo não era próximo o suficiente. E uma caravela. Meu Deus, chega. Tudo começou quando um amigo postou em seus stories no Instagram sobre um podcast do Chico Felice, A Mulher da Casa Abandonada. Como sempre fui fã de investigação criminal e true crime, comecei a ouvir e não consegui parar. Quando eu cheguei ao último episódio, comecei a procurar podcasts semelhantes e cheguei ao Modus. Fiquei viciada. Punha sempre um episódio quando ia dormir. O meu marido chegou a apanhar uns sustos quando os meus fones estavam sem bateria. Porque eu adormeci e vocês continuavam a falar. Gente, coitado do marido. Bom, agora eu sou seguidora do Mods, do Caso Bizarro e do Projeto Humanos. E já ouvi também o Pico dos Marins. E fiquei muito fã do Ivan Mizanzuki da maneira como escreve. Gente, perfeita! Ela foi Bem-vinda ao universo, só bem-vinda coisa ao boa. universo. Enfim, findos os meus elogios a todos vós. Gente, que chique! É muito chique, né? A gente precisa até colocar uma roupa melhor, assim, é black tie, assim, lê esse caso de black Eu tô tie. lendo de terno. Exato. Enfim, findos os meus elogios a todos vós, vamos ao que me trouxe aqui 2 casos bizarros. Não somos uma família nem de crentes, nem de pessoas sensitivas. O crente aqui talvez não seja crente religião, é de crente de crer. De crer. Eu acredito, não sei. Porque ela fala nem de pessoas sensitivas. A partir da minha geração, ninguém é batizado a menos que queira. Quando era pequena, vivia com os meus pais num apartamento. E no quarto onde dormia com a minha irmã mais nova, o espelho ficava ao lado da minha cama. Espelho sempre dá merda. Uma noite, teria eu uns 5 ou 6 anos, acordo de repente e vejo uma figura que se apresentava apenas dos ombros para cima, assim como se fosse um busto. Era um homem, tinha cabelo encaracolado, óculos, camisa branca e camisola de lã verde. Camisola, eu não sei, tipo tem... Bom, enfim, não vou tentar explicar. Ele estava a olhar para... É que não é camisola de Brasil, sim. né, mas enfim. Ele estava a olhar para o espelho e virou-se lentamente para mim. Levantei-me num pulo e fui correr para a sala onde estavam os meus pais. E quando olho para a TV, digo, este homem estava ao pé da minha cama. Tinha visto o Zeca Afonso, um dos símbolos da nossa revolução. Um dos símbolos da nossa revolução contra a ditadura fascista. Os meus pais não ligaram muito e mandaram-me pra cama. Durante anos não consegui ouvir as músicas do Zeca, mas agora já ultrapassei isso. Ela coloca aqui uma música do Zeca Afonso, vou colocar nos stories, gente.
Podem lá ouvir no Caso_Bizarro no Instagram, que eu não posso colocar aqui no podcast música, mas eu vou colocar lá pra vocês ouvirem. O meu segundo caso foi numa outra casa, já teria os meus 12, 13 anos. Estava a dormir no meu quarto no início da madrugada. Sinto alguém sentar-se na beira da minha cama. Achei que era um dos meus pais, e quando abro os olhos... Achei que era o Zeca Afonso. Achei que era o Zeca Afonso. Voltando pra ver se tava tudo bem. E quando abri os olhos, não vi nada. Estava a dormir de barriga para baixo e senti um peso enorme em cima de mim. Do nada, a parte de cima do meu corpo começa a dobrar para trás, até a cabeça tocar nos pés e depois eu cair para frente, com a cara na almofada com toda a força. Peraí, o corpo dela dobrou pra trás até o pé encostar até na a cabeça tocar nos pés. Então ela virou um círculo. Já na quase parte isso. de É meio cima uma do meu ponte corpo, de começa a yoga, dobrar assim, pra... Depois eu caí pra frente com a cara na almofada com toda a força. Meu Deus. Voltei a abrir os olhos e pensei que estava a dormir, mas foi aí que vi a marca do meu edredom, como se alguém ali estivesse sentado. Perguntei aos meus pais e ambos disseram que não tinham estado lá. Bom, seus pais não iam sentar em cima de você, né? Tipo, te puxar, que nem Começou a sentar em cima dela. Ainda hoje não sei bem se sonhei ou não. Só sei que nunca mais me aconteceu nada do gênero e já tenho 37 anos. Vale dizer que Sintra é conhecida por ser uma vila mística, por isso há muito folclore por aqui. Desculpe o testamento, mas sou muito fã do vosso trabalho e são vocês a minha companhia para adormecer e no caminho de casa para o trabalho e vice-versa. Um grande beijinho. Queria muito comprar o vosso livro, mas não há venda em Portugal. Ai, que fofa. Vamos mandar pra ela. Ai. Começo de conversa. Testamento em vez de textão é muito muito lindo. É melhor. muito mais bonito que textão, velho. Sim. Sim. Mariana, você é uma fofa. Se eu for a Portugal, eu prometo que eu levo um livro pra você. Eu E ainda senta quero. na beira da sua cama. E você não. E ela vai Não, entregar, ela vai combinar com seu marido de entregar quando você estiver dormindo. Ela vai Você não passar tá a orelha do livro bem na sua bochecha, bem de leve. Coitada da Mariana desesperada. Mas é isso, eu prometo que eu vou te levar o livro. E é isso, espero... Gente, que loucura, né? Legal. Mas sonhar com busto antifascista, eu acho que tá tudo bem, né? Eu acho que podia ser muito pior. Eu acho que ela podia sonhar com a Antônia Fontinelli. Assim. Ela poderia sonhar com alguém fascista, né? Exatamente. Mas é muito melhor. Que é Muito muito- melhor sonhar com algum líder revolucionário. Busto democrático é mais legal que busto Pô, fascista. bem melhor. É bem melhor. Bom, agora é o Chico. Ai, vem aí mesmo. Vem aí. Os espíritos, no caso, eles estão vindo. Olá, Mabê, Chico e Fi. Sou o Zangado. Apelido. Ainda bem que você avisou que é um apelido. E que você não é literalmente um personagem de Branca de Neve. Eu ia falar isso. Essa história aconteceu há uns 2 anos. Essa história aconteceu comigo faz uns 2 anos. Meu marido queria ir até o cemitério para visitar o túmulo da mãe dele. E eu fui junto. Vale lembrar que era final de novembro, muito calor e um domingo. Guarda essa informação. Também é importante saber que eu sou agnóstico. Nunca ouvi nada, nem senti nenhum tipo de coisa sobrenatural. Pois bem, entramos no cemitério e começamos a subir até onde estava o túmulo da minha sogra. Nesse cemitério, as pessoas são enterradas só em gavetas na parede. Começamos a caminhar e eu comecei a sentir um leve desconforto, a sensação de estar sendo seguido. Como eu disse, estava muito calor. Perto do meio-dia, eu comecei a sentir minhas costas muito, mas muito geladas. Gente, estava suando. Chama a água que seu corpo estava expelindo. Perguntei pro meu marido se ele estava sentindo alguma coisa do tipo e ele disse que não. Eu, muito palhaço, disse em voz alta se tinha alguma coisa ali que aparecesse logo. Mas eu não poderia ajudar. Fui repreendido por ele e seguimos. E a sensação de gelo nas minhas costas era cada vez maior. Chama pizza na camisa. Até que chegamos onde ela estava. Ele foi fazer uma oração e eu fiquei perto, sentado num banco. Ao olhar para o lado, vi algumas pessoas se aproximando bem devagar. Tipo, pessoas normais, mas que claramente estavam perdidas e parecia que elas queriam alguma informação. Eu tentei ignorar. Meu marido terminou e a gente começou a descer. Eu, muito apavorado, disse o que estava vendo e perguntei se ele também estava vendo aquilo. E ele disse que não. Eram algumas pessoas, 5 ou 6, que vinham bem devagar atrás da gente. Na volta, eu parei em um banheiro que tinha ali e pedi para ele ficar na porta me esperando. Meu marido já estava bem preocupado porque viu que minha fisionomia tinha mudado. Quando eu saí do banheiro, atrás do meu marido, tinha umas 25 ou 30 pessoas. Meu Deus, gente. Todas paradas, olhando para mim. Na mesma hora, eu comecei a chorar muito. Entrei em desespero porque entendi que eram espíritos que não sabiam onde estavam. Eu conseguia sentir a confusão deles. Eu só chorava muito, chorava alto igual criança, sabe? E pedia desculpa para eles porque eu não sabia como ajudar. Meu marido me abraçou e foi me conduzir para a saída do cemitério. E eu não queria sair e deixar eles ali naquela confusão.
Eu sentia muita angústia por não poder ajudar. Mas até aí tudo bem. Até aí tudo bem? Você tem uma legião de... Tem 50 pessoas olhando pra você. Uma legião de fantasmas te seguindo e tá... Gente, tá ótimo. Vamos no Play Center? Tem um condomínio inteiro de gente. Assim que fomos saindo do cemitério, notei que os espíritos foram ficando pra trás. E apenas um rapaz de calça jeans, boné e camiseta, uma mulher loira e um homem vestido com uma indumentária militar muito antiga vieram atrás de nós caminhando. Enfim, saímos do cemitério, o rapaz ficou no portão, olhando. Mas a mulher e o militar vieram pela rua atrás de nós e eu quase Os dois estavam vivos. Eu pensava estar ficando louco porque eu olhava pra trás e via eles nitidamente. Até que meu marido teve a ideia de entrarmos numa igreja católica que tinha ali perto. Compramos umas velas e ele pediu pra eu acender e rezar em favor desses espíritos que estavam perdidos. Eu fiz isso e quando saímos não tinha mais nada. O gelo nas costas passou, aquele peso também, e a gente voltou pra casa. Até hoje eu me lembro com detalhes de tudo e principalmente da confusão no rosto deles de não saberem onde estavam. Enfim, essa é a história. Desculpa o texto longo, amo o podcast. Gente, essa daí eu fiquei... Gente, essa é de arrepiar, velho. Fiquei mal também. Não, porque aí não tem muita resolução, não tem muita alternativa. Não. Porque geralmente as outras é não, amor, é só um sonho. Não, amor, você inventou. Não, foi um engano. O que mais me incomodou é que não foi tipo assim uma pessoa, foi a 25 de março inteiro olhando pra ele. Não, e o marido não via e aumentava e ele viu de fato. E o Era o lance- Lollapalooza aparecendo ali na sua frente. E você Era o show da fila da Taylor. Da terceira. Com os cambistas. Daí começaram a chegar cambistas e as meninas ficavam bravas com eles. Não, achei de arrepiar. Achei foda. O que dá medo também é que ele é agnóstico, né? Ele fala que ele é agnóstico, essas coisas. Então, geralmente dá um Dá um negocinho. negocinho, né? Não, você acredita mais na pessoa que não acredita em nada. É, Olha. Quanto menos a pessoa acredita, mais a mais gente você acredita acredita nela. nela. Isso. E a Porque pessoa ela é vira um- cética. Ela Porque ela vai é... dizer... Porque ela é... Do demônio? Não sei completar essa frase. Porque ela é Vai 7K. A gente virou um programa Do nada. SBT dos anos 80. Eu acho que a gente tá só fingindo Não é que isso, tá tudo bem. não tenho o que dizer. Exato, foi horroroso, eu não vou dormir essa noite. Esse é meu comentário desse caso. Eu fiquei assim. bem mal Sim. também. É. E se você acordar e tiver 30 pessoas? Na sua casa, não. Imagina, velho. Ai, você tá louco. Muito bem. Nossa, vai pagar tão barato o aluguel. 30 pessoas. Ou não, você ia tomar multa todo dia. É. Porque iam interfonar e ia falar, quem Tem tá dando isso festa? 500 reais, na próxima 1.000, na próxima 2.000. É, Porque espírito não paga aluguel não, querida. É amor. Dividir com 30... Caloteiro. Hello Kitty endemoniada. Oi, Mabê, Fi e Chico. Meu nome é Gabriela e sou do Rio de Janeiro. Minha amiga me apresentou o podcast lá pelo 9º episódio e fiquei viciada maratonando tudo. Desde então me considero uma cadeiruder. Ou seja lá qual for o nome do fandom. Eu amo quando a pessoa fala cadeiro. Teve uma época que a gente se Cadeiruder chamou é de muito bom. cadeiruder. Cadeiruder, porque é um outro medo, né? É um monstro de infância O perfeito. cadeirudo, ele alugou um apartamento na cabeça das pessoas de 30 Sim. anos hoje, né? Sim. Vamos ao caso. A história se passa numa pequena cidade do litoral do Espírito Santo, onde minha família morava. Eu, meus pais, meus irmãos, mas também metade da minha família materna. Morávamos em um prédio onde o basculante da nossa cozinha dava de frente pro basculante da cozinha da minha tia, onde ela morava com meu tio e minha prima mais nova. Minha família sempre foi muito evangélica e minha mãe ficava vendo umas pregações falando de bonecas e personagens endemoniados. Amei. Eu já amei. Como não traumatizar uma criança? Exato. Razão a qual ela chegou até queimar todos os VHS da Disney e brinquedos que meu pai trouxe de Orlando. Sim, um grande trauma. Nossa, mano, relatable total. Numa dessas pregações, o alvo da discórdia era a pobre da Hello Kitty. A pobre da Hello Kitty. A gatinha que nasceu sem boca por causa de um pacto com o diabo. Eu amo essa fic. Gente, perfeita. O quê? Você não sabia Você não disso? sabe? Eu não frequento, né, esse mundo. Ué, não diz que só levava gente É que pro Hello lugar Kitty... escroto. Falam que a Hello Kitty ficou com sucesso porque ela... Como é que é? É isso. Ela tinha fez uma um boca pacto. costurada. Ela fez um pacto com o demônio e não tem a boca. Gente, ela é um personagem Por isso que ela é de o- desenho animado, não precisa fazer pacto Então, com o demônio. Mas tem uma coisa por trás dos Chico, criadores. ela é muito mais do que isso. Ela é muito... Ei, não fala assim da Hello Kitty. Ei. Mas melhor do que essa, a minha favorita é a dos Rugrats. A fic dos Qual? Rugrats, que eram bebês que morreram. Meu Deus, que horror. E a Angélica morreu também? Ah, eu não sei, eu não era mais bebê, né? De acordo com uma das versões, a mãe de uma menina que estava com câncer na boca em fase terminal É verdade. fez um pacto com o diabo para que a filha fosse curada.
A promessa seria criar uma marca que afetaria todo mundo. Assim nasceu Hello Kitty, que significa olá, demônio. Quem escreveu isso não fala inglês, né? Não teve nem a primeira aula do CCAA. Hello Kitty. Olá, É demônio. muito bizarro. É muito bizarro. Não, gente, é super crível. A mãe da menina desesperada tomou a decisão insana, fez um pacto com o demônio. E, né, pra poder curar e como promessa, criou uma marca que ia mudar o mundo, que é a Hello Kitty. E ficou rica. Que, uau. Posteriormente, o demônio curou a garotinha. E a mãe cumpriu, né, porque a Hello Kitty é famosa. É. A palavra Kitty é de origem chinesa e quer dizer demônio. Chupa, Chico Felice. Tem alguém que fala chinês aí pra... É fala isso, demônio sim. pra- Mandarim ou qualquer outra língua que se fale na China. Não, gente. Vá, pelo amor de Deus. Onde tá isso? Hello Kitty. Ai, gente, sério. Em que é muito esgoto da difícil internet lidar você com achou Chico isso? Felice, cara. Não, é que eu fico Eu não inconformado acredito com como as pessoas nada. são do mal. Não é muito o do demônio mal que é você do mal, inventar né? São as isso. pessoas, né, Chico? que são do Você mal. tá dizendo que a Hello Kitty é o demônio. Ué, Kitty em chinês é demônio. Exato. Hello, demônio em língua asteca. Eu lembro que ela é poliglota. Vocês ouviram isso? Seu Minha boca maxilar. estalou. Será que você não vai ter Gente, boca a em breve? Alguém vai Gente, costurar eu sou essa boca Hello da maneira. Kitty, não. A boca vai diminuindo conforme o episódio vai passando e ficando pequenininha. No final, se vocês não ouvirem a Mabê, é Gente, porque se a eu boca perder dela essa ficou voz, costurada. eu vou matar você. É, Meu Deus. Vamos voltar pra história da menina? A gente tem que voltar. Vai. Numa dessas pregações, o alvo da discórdia era a pobre Hello Kitty, a gatinha que nasceu sem boca por conta de um pacto com o diabo. Beleza. Ela chegou contando isso pra mim, eu no alto dos meus 8 anos, minha irmã 10 anos e minha prima com apenas 4 anos. E ficamos desesperadas, nos cagando de medo. Óbvio, né? É como você traumatizar crianças. Na mesma hora, eu toda arrepiada fui no quarto, peguei uma camiseta que eu tinha da gata sem boca e joguei no lixo da cozinha. No dia seguinte, quando fui tomar café da manhã, dei de cara com a camiseta da Hello Kitty pendurada no basculhante, fiquei completamente desesperada. Chamei minha prima pra ver e começamos a chorar morrendo de medo, achando que a personagem tinha ficado com raiva da gente por jogar ela no lixo e voltou, buscando vingança. Passei alguns dias ainda com medo de tudo, até meu tio contar, morrendo de rir, que tinha visto a cena e resolveu colocar a blusa lá de manhã pra assustar a gente. Mais um caso de familiar dos anos 2000, botando medo em criancinhas. A história não é macabra, mas o pavor que eu senti naqueles dias me assombra até hoje. Beijos, Mabê, adoro o programa. A gente, como é... Olha, desculpa, mas assim, foda, né? Quando a pessoa usa a religião pra ficar traumatizando criança, mano. Ah, não, velho, sério. Pelo amor de Deus, né? Você quer acreditar nas coisas, acredita, mas... E outra, tudo que faz perturbar sucesso é do as diabo, né? Nos crianças. anos 90. A Xuxa, a Hello pessoa não Kitty, faz sucesso, não. a Coca-Cola. Então, porque eu entendia quem falava que uma apresentadora humana fazia um pacto com o demônio. Agora, um personagem, você vai dizer o que? O Cascão fez um pacto? Foi Não a- faz sentido nenhum, ele não existe. Chico, Mas é que foi não a é mãe Hello- com a menina com Mas é câncer. que não é Hello Kitty. Pô, velho, essa mãe também tá E ficou leitosíssima, né? Ficou rica, né? Não, e eu amei o briefing do diabo, tá? Pra eu curar sua filha, você tem que fazer uma marca. Por que o uma diabo marca. não cria um personagem que faz Exato. sucesso? Porque ele precisa terceirizar. Eu acho que ele não consegue. Será que a mãe né? era Mas ele publici- consegue curar câncer, mas ele não consegue criar a turma da Mônica. Talvez- Mas o que, A que eu mãe- acho? Eu acho que o acho que a mãe o era publicitária. diabo- Ele falou assim: o que eu posso usar as Exato. skills dessa As skills da mulher? publicitária. O diabo não tem a... Nossa, eu acho publicidade. a expertise. Eu acho muito do mal gente que faz isso com Apesar- criança. Acho horrível, muito do mal. Apesar que a pior expertise... Se tem uma coisa que o diabo sabe é fazer publicidade. Publicidade. Se tem uma coisa que o diabo sabe, É fazer publicidade. E é com isso que eu vou pra próxima história, que é Exorcismo da Girafa. Hoje também é maravilhoso, né? Qual Oi, o tema Mabê. de hoje? Ah, esse não é tema, não tem tema nenhum. Ah, O entendi. nome do episódio, caso você queira saber, o nome do episódio é Demônio Pontual. Demônio pontual. Que ele tá ali naquele horário, né? Vocês foram bem demônios pontuais. Hoje eu fui pro demônio A pontual. gente arrasou muito. Vocês Na verdade, eu fui O demônio Chico Chico sempre Felite, porque eu chega. cheguei antes, né? A gente te esperou. Foi, gente, isso nunca acontece. Bom, oi Mabê, Chico e Fih, como estão? Eu me chamo Indianara e sou muito fã do Caso Bizarro desde que ele era um quadro no Modos, do qual também sou fã. Bem, vamos ao caso que aconteceu com as minhas irmãs. Elas já eram adultas quando isso aconteceu e estavam sozinhas em casa. Tudo estava tranquilo, sem problema algum. Até que uma delas foi para a sala e começou a ouvir um barulho estranho. Ela não conseguiu identificar o que era e perguntou se a sua irmã também estava ouvindo aquilo. Ela disse que sim.
Então concluíram que se tratava de algo sobrenatural. Óbvio, só pode ser. Eu também pensaria isso. E ligaram pra nossa mãe vir pra casa. A única coisa adulta a se fazer em uma situação dessa. Mas por alguma razão ela não tinha levado o celular, o que as obrigou a checar melhor o que era aquele barulho. Se aproximaram da origem dele e toda vez que elas se aproximavam, o bicho, por assim dizer, fazia mais barulho. Então cada uma pegou um terço e começou a rezar pra espantar a criatura do mal. Era Hello Kitty, que significa alô diabo. É olá, diabo. Olá diabo em inglês. Rezaram de tudo, inclusive a oração de São Bento. Você conhece essa? Eu não conheço, não. Não, vamos... Que tem uma parte que fala: retira-te, Satanás. Bebe tu mesmo teu veneno. Olha, Nossa! bonito. Ai, que lindo! Pega tu esse veneno e bebe agora, vagabundo. Satanás, arrombado. beba a teu veneno Arrombado. agora. O veneno é teu, seu arrombado. Desculpa, me empolguei. Ou algo do tipo. Misteriosamente, o barulho foi ficando cada vez mais fraco. Ih, bebeu do próprio veneno. Quando a nossa mãe chegou em casa, ela foi procurar a tal criatura e começou a rir. Chamou as duas e mostrou que elas estavam tentando exorcizar uma girafa de brinquedo do meu filho. A razão do barulho estranho era por conta das pilhas, que estavam fracas, e como o brinquedo estava no fundo de uma caixa de brinquedos, tudo que estava sobre ela pressionava o botão. Somado ao fato de que cada passo que elas davam perto fazia tipo uma vibração no chão, isso fazia as coisas caírem e pressionar ainda o botão da pobre girafinha. É isso, espero que tenham gostado da história. Até hoje a gente ri disso. Um cheiro e até mais, gente. Indianara, mulher. Mulher. Tenso. O Chico tá chorando. O Chico tá chorando. Tá chorando, Chico? Não. Gente, o que achamos da girafa? Não, eu agora tô obcecado em rezas poéticas. Eu vou dar o Google, assim, Eu a- melhores rezas que parecem letras da Lana Del Rey. Eu acho que o pico alto foi a reza. Foi a reza, né? Retira-te, Satanás, bebe Bebe de tu mesmo teu veneno. veneno. Não parece a letra da Maria Bethânia? Uma É, coisa que ela isso falaria demais. no palco, assim? Bebe tu mesmo. Não, ou quando ela para e faz umas poesias, Umas assim. poesias, Não, retira-te. olha-te, é o certo. E ela abram fala, todas né? as janelas, abram mais janelas que todas as janelas. Parece Bethânia É falando. lindo. Parece Bethânia. É lindo, lindo. É isso, fiquei fixado nisso. Eu perdi completamente o fio da meada depois da Bethânia? reza. É Bethânia? É Bethânia. Se eu ouvisse, eu ia falar assim, é Bethânia? Que ódio. O crime do RPG? Olá, me chamo Daniele e esse é o meu caso bizarro que aconteceu recentemente. Estávamos em um trabalho de campo da minha graduação na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Lá, como se trata de uma cidade histórica e por tantas mortes de pessoas escravizadas, já tem um clima bem pesado na cidade. Pois bem, estávamos eu, meus colegas e minha professora descendo um morro onde tínhamos estacionado o ônibus, quando resolvi parar para amarrar os sapatos em uma das muitas igrejas que existem lá. Quando parei para amarrar, senti um calafrio muito forte vindo da minha coluna até minha nuca. Nunca vou esquecer de ter confundido com a sensação de estar sentindo frio. Porém, estava muito calor e já fazia uma meia hora que a gente estava andando. Para quem nunca foi a Ouro Preto, todas as igrejas históricas da cidade possuem um cemitério próprio. A E Mabê, naquela igreja... ela... Desculpa, amigo. Ela selecionou as histórias de calor e cemitério pro Chico. Ah, é verdade! Olha Calor e frio na alma. Não. É, o calor é... Não sei o que eu falo. E naquela igreja não era diferente. Depois de ter sentido o arrepio na nuca que me fez encarar aquela igreja por um minuto, retomei a consciência pra fala da minha professora que me viu olhando confusa pra igreja. Ela disse: bonita essa igreja, não é? Sou sua amiga. Quem é? Sou sua Sou amiga. sua igreja. Beba ti Beba mesmo. ti mesmo teu veneno. Teu veneno. Beba ti mesmo, tua igreja. Parece meio também uma coisa que a Tata Werneck falava no Comédia MTV, assim, um Quando ela personagem imitava, quando ela a imitava Patrícia Poeta. Nossa, Voa, voa, Andorinha. Venha buscar teu ser. o Felipe- Pega um pouco de alpiste da Felipe sabia vida. recitar Eu tudo. amo essa Pega um pouco sketch. desse alpiste da vida. Semeia-te, se goste da vida. Você gosta? Muito bonita. Só achei estranho o fato dela estar fechada e ser a primeira que vimos até agora, eu respondi. Ela Nossa, tá... que grossa com a sua professora. Nossa. Cala a boca, professor! Respondi e joguei um sapato na cara dela. Nossa, gente, professora. Voa, Andorinha. Vai buscar o tio que mora em mim, mora na democracia. Que ódio. Pega um pouco do alpiste da da vida, semeia-te, se goste.
Ela tá fechada porque o corpo de uma menina foi encontrado nos túmulos do cemitério dessa igreja, com as pernas unidas e os braços abertos, simulando uma crucificação. Respondeu a professora. Meu Nossa, mas- Deus! Quem respondeu? Que diálogo, que professora maravilhosa. Nossa, Bonita essa igreja, não sei o que, crucificação. Gente, Eu tô achando um diálogo meio... como é que fala? Meio passivo-agressivo, assim, das duas, ai, né? tenso. Uma situação não muito confortável. Mabê, eu juro que depois da resposta macabra que minha professora me deu, eu, que sou uma doida por crimes reais, não tirei da cabeça o porquê de ter me dado aquele arrepio. Seria a menina tentando me contar alguma coisa tinha acontecido e era pra eu prestar atenção, ou era o meu sexto sentido de crimiseira falando mais alto? De qualquer forma, isso mexeu comigo. Minha professora me explicou que na época o caso ficou conhecido como crime do RPG. Eu lembro disso! Sim, passou no jornal. Foi um inferno na minha vida, porque eu jogava RPG, aí minha avó me chamou e falou assim, Marina, o que você fica fazendo no RPG? Porque essa menina foi morta no cemitério. E eu expliquei pra ela que não tinha nada a ver, que tipo, o que aconteceu ali foi outra coisa. Eu gostei de uma frase que a Mabê falou que foi um inferno na minha vida. Foi um inferno na minha vida. Não, sei que Realmente foi um horrível pra inferno na sua menina, vida? Não, foi. Pega-te tudo esse veneno e bebe-te doce. A avó dela entrou e falou assim, sai desse RPG e beba-te do teu Tu beba-te próprio veneno. tudo teu próprio... Que ódio. O caso ficou conhecido como crime do RPG e que tudo aconteceu em uma festa comemorativa das repúblicas da cidade que existem até hoje. Ela me contou também que em sua época de graduação ela chegou a ouvir desse caso e ficou intrigada pela jovem morar perto da sua cidade e ser acusada de ter sido morta por um jogo de RPG. Ela disse que se lembrava do ocorrido, mas que não fazia sentido toda a explicação da polícia para o desenvolvimento do caso. Enfim, quando forem para Ouro Preto, não passem perto da Igreja Mercês para não sentirem arrepios. Beijos e adoro o podcast. Quando forem para Ouro Preto, não joguem RPG. Eu joguei RPG. Não, mas essa história é bem macabra, ela é bem famosa, porque é daquelas histórias que, tipo, o Fantástico pegava e, tipo, ai, não jogue RPG, ou então videogame transforma os adolescentes em assassinos. E... Por muito tempo a gente fez isso, né? Ainda faz um Ainda pouco de faz, associar a violência muito. com hobby, assim. Não, a violência não tem nada a ver com o hobby da pessoa. Exato, a gente tem sim que policiar crianças pra não usufruir de alguns tipos de jogos, de algumas coisas, porque talvez não tenha o discernimento necessário pra entender aquilo, mas não adianta culpar um jogo. Não sabe? associar. Coisa- Tipo, Não, porque tem se a nada pessoa ver. joga futebol de domingo, ninguém fala, olha, o assassino jogava pelada, é o crime da pelada. Ele jogava Não. bola de gude. Exatamente. Ou serial killer Aí, dependendo bola da de idade gude. dele, é meio sintomático. Mas se você brincava de Hello Kitty, né? Diz tudo. Mas, cara, Ouro Preto já foi algumas vezes. E é uma cidade bem... que causa uns arrepios mesmo. Porque eu acho que cidade histórica... Histórica, né? É muito É. assim, gente. É aquela vibe meio esquisitita. Vamos lá, Demônio Pontual, também conhecido como Chico Felice. Uhul! Ele é muito pontual, gente, sério. Oi, Mabê, Fi e Chico, tudo bem? Me chamo Maitê, adoro modos e o caso bizarro, e hoje vou contar um caso que aconteceu não comigo, mas com minha mãe. Minha mãe é enfermeira e trabalhou por um tempo como cuidadora de idosos. Certa vez, ela contou que já trabalhou em uma casa muito estranha, e como uma pessoa muito sensitiva, nessa casa ela sentia um peso, uma energia ruim. Era um casarão e só morava a senhora que ela cuidava, que era a Camada, e o esposo dela. O quarto da senhora ficava no primeiro andar perto da porta de entrada e o quarto do esposo dela no segundo. Andar esse que minha mãe nunca subia. Certa noite, eu morro de medo desse negócio de tipo casa que tem um cômodo que ninguém nunca vai porque alguma coisa aconteceu lá. Certa noite, ela chegou pra fazer o plantão dela e a moça que ficava com a senhora de dia avisou que ela tinha passado o dia estranha. Não tinha dormido e estava mais quieta que o normal. Como a senhora não falava nada por conta da idade e da doença, minha mãe às vezes conversava com ela e ela só respondia sorrindo ou piscando o olho. Nunca falava nada. Ai, meu Deus, esse daqui tá... Eu tô sentindo que vai me dar medo, esse aqui, tá? Nessa noite, minha mãe estava lendo depois de já ter trocado a fralda dela e sentiu uma coisa horrível. Olhou pra senhora e ela estava deitada com o olho arregalhado, olhando para algo que minha mãe não conseguia ver. Deus me livre, Senhor. Ai, beba-te do teu próprio veneno, Satanás. O esposo dela entrou no quarto pra dar boa noite e subiu para o quarto, deixando as duas sozinhas novamente. Um ótimo esposo esse. Sempre presente. Sempre presente. Nessa hora, ela conta que foi invadida por um medo que nunca tinha sentido na vida.
Ela sabia que tinha algo estranho na casa, só não sabia o que era. Minha mãe podia cochilar na poltrona, pois ela ficava toda madrugada na casa e só trocava o plantão de manhã. Então ela pegou no sono. Sonhou com uma voz que dizia: cuidado, às 4h07 o demônio vai entrar nesse quarto. Meu Deus do céu, que horror! Às 4h07, bem pontual, inclusive. Ah, por isso, tá bom. Você se divertindo. Ele se divertiu. Não, é que eu tô muito entretido, eu tô muito com medo. Ela acordou apavorada e quando olhou o relógio, faltavam 5 minutos pro horário da invasão do demônio. Meu Deus, eu voltava a dormir imediatamente. Imediatamente ela começou a rezar e falar que não permitia a entrada de ninguém naquele quarto, já morrendo de medo. Ela conta que nessa hora olhou pra senhora e ela continuava com o olho arregalhado e tava mexendo a boca. Parecia que queria dizer algo. Então minha mãe perguntou: o que foi? E ela abriu a boca e respondeu com apenas uma palavra: atrás. Ai, meu Deus do céu, eu tô todo arrepiado. Ah, essa aqui me deu medo, caralho. Nessa hora, minha mãe virou e disse que não enxergou nada, mas continuou rezando. O horário do sonho passou e não aconteceu nada demais. Ah, anticlimático, eu sei. Eu amo que ela mesma faz o disclaimer. Ela ficou nessa casa como cuidadora só mais alguns meses e diz que nunca aconteceu nada tão aterrorizante como aquela noite. Espero que tenham gostado do caso, desculpe o textão e beijo. Assim, a história é ótima, gente. Eu fiquei, Mas tipo, eu apavorado. A mulher atrás e ela fazia assim, bum. Porque eu imaginei toda a velhinha com o olho arregalado. É muito bom, porque o que me faz acreditar mais que é verdade. Porque se tivesse sido perfeito, tivesse acontecido uma porção de coisa, mas não, como meio quase acontece, não acontece nada, é 100% realidade. Eu também Ela acho. tem meu voto, verdade. Ela tem meu voto. Novo quadro, verdade ou mentira? Verdade. Acabou o quadro pra sempre. Do nada, a gente tá aqui implementando o quadro. Não, eu gostei muito dessa história. Eu fiquei muito legal, entretido. Acho que a gente pode votar nela como a melhor história de E hoje, ela né? te permite dormir depois, né? Ela não vai te deixar sem dormir. É verdade. Porque ela solta num clima meio de não aconteceu nada. Minha mãe hoje em dia se aposentou e está feliz morando em Porto Seguro. E 4, 7 da manhã tá tudo certo. 4, 7 da manhã, nada. A menos que você acorde às 4, 7 da manhã. E O demônio não é tão pontual assim, né? Mas onde vê relógio hoje em dia? Na minha casa, se eu acordar, não sei que horas são. Porque o celular tá na cômoda virado pra baixo. Daí eu ainda preciso desvirar o celular. Porque acho que quem acorda precisa ter um carrilhão pra ver a hora. No meu quarto tem a Alexa e dá pra saber o horário. Eu também. Mas assim, a luz que fica, Chico, não é uma luz que fica, tipo, atrapalhando. Meu cachorro comeu minha Alexa, literalmente. Sério? A Amazon me manda outra. Juro por Deus, no primeiro... É porque parece uma bola, né? E a cachorra é louca por bola. Ela arregaçou a Alexa no primeiro dia. Meu Deus, bonitinho. ela nunca teve chance. Eu achei meio... Eu não brigo, né? Eu acho ótimo, né? Uma pachorra. Que é o neném. A pachorra tá bem doidona, Ela tá né? comendo parede agora. Eu vi a parede que ela... Na hora que você sair daquele apartamento, ferrou. Amor, já... Mas, Vou ter que Tem que comprar um verdade. mas, eu passar um mês Na hora que eu vi rebocando os parede. stories da parede, eu falei, gente... mas quando o cachorro come paredes, que é falta de ferro, né? Falaram que é verme. Mentira, só é um cachorro de 7 meses. Não, mas pode mas é ser porque eles cachorro roem doido mesmo, também. é normal. A Júpiter também roía. Você não ruiria? Eu vivo roendo as paredes lá de casa. Tudo mordidinho. Quando ele bota a playlist dele de date, ele rói a parede. Rói. Isso foi do outro episódio. É verdade, precisa fingir que a gente tá gravando um só. E com Ops. isso, convido vocês a falar. Fala aí, Fih, como eu faço pra te encontrar? Você me encontra como Fiborto no Instagram e Bortolouca no Twitter. Pode ser que eu tenha trocado meu user até lá, porque eu vivo fazendo Porque isso. é uma bortolouca. Eu não sou bortolouca, eu sou instável, gente. E você, Você me Chico? encontra andando no Minhocão entre as 2h17 da manhã e as 4h07. Às 4h07. 4 e 7. Eu vou estar com capuz e só com capuz, mais nada. Você fala assim, Alexa, despertar 4h06. Aí você acorda E me fica esperando encontra às no 4h07. Minhocão. Sabe que você acabou de destruir a vida de todo mundo que tá ouvindo agora, né? Que você simplesmente mandou a Alexa acordar 4 e 6. Todo mundo, todas as Alexas. Se a pessoa tá ouvindo o podcast alto, ela obedece? Obedece. Obedece, gata. Eu vivo sendo xingada aqui, que às vezes a gente fala umas coisas. E ela ouve E aí, e interpreta. E ela vai falar assim, Interpreta. tudo bem. Tudo bem. Alarme dos 4h07. Querido. Como que Negócio te encontra, tá complicado. Chico? Chico Felite com 2 T's.
e me dá uma lens. Não, e algum podcast você já fez algum? Nunca. O que é isso? Eu acho que você tem... Aí a gente não tava só conversando com fone de ouvido? Eu achei que fosse... Lembra aquelas raves sem barulho? Que as pessoas... Não era isso que a gente tava fazendo aqui? Eu acho que você tem super dom pra fazer um podcast, viu? Acho que Você não. devia sim. Eu acho que meio chato. Acho Eu- minha voz meio de anasalada, de Agnaldo Não. Silva. Vai fundo, eu acho que você tem carreira. Viciado em Agnaldo Silva. É muito minha ref. Depois eu te conto por quê. Tem um motivo porque essa Ai, ref. A ref do Deus, Chico é amei. Agnaldo Silva e a minha Agnaldo. Ariana Grande. Então é isso, Cada um tem o que gente. merece. Obrigada e até o próximo episódio. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.